Всім незламним потужного ранку. 18 de acordo com o mesmo critério. Bom dia. Bom dia! Aqui há uma ofensiva em Chernihiv, aparentemente planejada pela Federação Russa, e é sobre isso que vamos falar hoje, incluindo muitas coisas interessantes de outras regiões, como por exemplo, a substituição das importações de gás e outros minerais combustíveis do Azerbaijão no lugar da Rússia diretamente para a Europa. Parece que a Europa achou uma saída. Mas antes de começarmos, por favor, inscreva-se neste canal e vamos começar. Veja sobre Chernihiv. Aqui temos a opinião de um certo general Krivonos, que brigou com Zelensky e agora fala de tudo de forma intensa e fria. Então ele está sabendo que na Rússia foram enviadas 370 mil convocações, o que significa que os russos pretendem atacar Chernihiv. É isso aí. E Krivonos acredita que os russos se preparam para nova ofensiva, chegando a cancelar férias das Forças Armadas da Federação Russa. Ele afirmou isso em uma entrevista para um certo projeto e disse que a mobilização está planejada para o outono e pode expandir as ações militares da Rússia para a região de Chernihiv. E agora ele vai nos contar sobre tudo isso em detalhes. E mais dois detalhes. A partir de 28 de julho, as licenças foram canceladas. Mas o general Krivonos, como vocês sabem, sabe falar ucraniano. É praticamente nativo, natural, mais ou menos como o Zaluzhny com o inglês britânico. Usa outras palavras, lida com isso rapidamente e se corrige. Forças Armadas da Federação Russa e outros órgãos doentes da Rússia. Esse é um dos sinais sempre reconhecíveis bem de que algo sério está sendo planejado para os próximos meses. Primeiro. Segundo. Os escritórios de recrutamento militar russos já entregaram 370 a 380 mil convocações aos cidadãos da Federação Russa. Little digression. Então não pode haver dúvidas. Avanços sobre Chernigov. Não em breve, eu digo, caros ucranianos. Krivonos afirmou que a partir de 28 de julho, as férias nas Forças Armadas da Federação Russa e em outros órgãos de aplicação da lei da Rússia foram canceladas. Não entendo por que jornalistas veem as Forças Armadas como órgãos de aplicação da lei. Não sei sobre isso. Talvez vocês saibam. Por isso, escrevam nos comentários as respostas para essa questão tão difícil, mas Krivonos acha que esse é o primeiro sinal de que os cidadãos da Rússia, ou os russos, como diz Zelensky, ao mesmo tempo em que falam suas frases "os aviões estão voando, vamos bombardear", estão planejando algo sério para os próximos meses. Aqui junto comigo, quem fica surpreso com essa declaração é esse pássaro aqui. Esse é o Juan. Eu moro na Espanha, então não podem chamar o pássaro de outro nome além de Juan. E ele, junto conosco, caros espectadores, está impressionado com o que está acontecendo nessas terras, sejam elas nossas ou não, vocês mesmos decidem. Depois ele declara, já não é mais o Juan, mas sim Krivonos, que os escritórios de recrutamento militar russos já entregaram 370 a 380 mil convocações aos cidadãos da Federação Russa. Nos próximos 2 meses, haverá uma convocação extra da quantidade mencionada. Isso significa que as pessoas vão participar da formação de unidades militares ou vão repor as perdas nas unidades militares já existentes. Além disso, ele, ou seja, novamente, não Juan, não confunda Juan com o general Krivonos, declara que sempre analisa todas as questões do ponto de vista do pior cenário para a Ucrânia. Por isso ele afirma que 370 mil é um número impressionante, como se alguém duvidasse. Ou seja, 370 mil soldados, é claro que é um número impressionante se levarmos em conta que as forças ucranianas têm cerca de 800 mil, incluindo todo tipo de pessoal de retaguarda, combatentes, todos esses e outros. Vão reunir 370 mil soldados prontos para o combate aqui. Juan está em choque. Ele anda de um lado para o outro e reflete sobre o que foi dito. Escrevam aí o que acham do Juan, no geral. Sim, ele é assim com esse chapéu maravilhoso, sim. Por isso ele diz, de novo, esse general Krivonos, que existe a Federação Russa que busca destruir a Ucrânia enquanto a própria Federação Russa existir. Nós, ou seja, o general Krivonos e nós com vocês, caros espectadores, estaremos sob ameaça. Mas existe uma saída para essa situação. Aqui, de novo, Juan sugeriu que na Ucrânia existe uma arma laser. Veja, os olhos do Juan, não a arma a laser, estão apontando para lados diferentes. Isso porque ele viu muitos desses raios da morte. E com esses raios da morte, os aviões voam. Vamos bombardear, mas não funciona, porque tudo isso é derrubado. No Estado-Maior anunciaram o uso de armas a laser na guerra.
Aqui alguns artistas criaram essa mesma IA. A imagem tem várias coisas estranhas, especialmente esse drone ao fundo chama a atenção. Pelo que entendi, ele tem uns contornos meio esquisitos, mas a inteligência artificial claramente não deu conta. Ah, antes de publicar algo assim, já teriam rido e olhado direito. Mas além disso, por algum motivo, tem também a aurora boreal, a lua, umas montanhas e nuvens. É impossível entender onde montanhas altas atravessam as nuvens na Ucrânia. Mas nós temos Andrei Lebedinko. Ele é o vice do comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Afirmou que esse tipo de arma já está derrubando drones FPV com sucesso. Isso é simplesmente incrível, porque derrubar drones sobre as montanhas, sim, acima da cobertura de nuvens. Isso é o mínimo. Ou seja, a troposfera passa a cerca de uns 6 ou 7 quilômetros da superfície da Terra. E naturalmente, existem nuvens ainda mais altas. Existem aquelas prateadas, que ficam até na estratosfera, mas as montanhas atravessam tudo isso. As montanhas ucranianas atravessam absolutamente tudo. Ao que parece, lá existem estações a laser que derrubam esses drones, cujo destino é desconhecido. A Ucrânia está desenvolvendo projetos de armas a laser. Segundo esse mesmo vice-comandante-chefe, estão sendo feitos projetos de armas do futuro, que já existe hoje. Então é isso. E Juan também confirma. Ele voou, também viu sobre as montanhas, também nessas mesmas nuvens. Viu lasers, viu tudo. Como os raios C nos portões de alguma coisa lá. Eu esqueci. Como era mesmo? Bom, enfim, quem lembrar, deixa o like. Essa arma já derruba FPV e funciona contra os Shaheeds. Isso é coisa dos próximos 2 ou 3 meses. Nós, diz esse mesmo vice-comandante-chefe, já teremos os mesmos meios que permitirão atingir os meios de ataque aéreo ainda melhor do que as metralhadoras. Ao que parece, até agora os drones eram abatidos com metralhadoras. Não estou muito por dentro, mas é uma digressão. Digressão. Mas provavelmente é assim mesmo. Vi algumas tentativas, assisti vídeos de como tentam derrubar algo com metralhadoras e armas automáticas. No geral, o sucesso é desse jeito. Como o crescimento econômico atual em muitos países da CEI existe, mas é negativo. Tudo cresce rápido, ou melhor, cai. Lebedinko ressaltou que o sistema de criação de inovações é como uma linha de montagem e precisa ser dinâmico. E o próximo passo é o desenvolvimento de sistemas e armamentos modernos. Eu e Juan discutimos essa questão aqui, e ambos não entendemos. Se essa arma já existe, como é possível desenvolvê-la novamente? Ou seja, se ela já derruba, se ela já existe, por que agora o segundo estágio é chamado de desenvolvimento de sistemas e armamentos modernos? Depois descobrimos que ainda existem sistemas de informação e novos tipos de armas. Enfim, há muitos planos para tudo isso. Então pode-se dizer que a Ucrânia está salva. E então, de repente, a Alemanha e o Azerbaijão invadem nossa transmissão aconchegante. Há apartaginos e protagonosos MERS com Ilham Aliyev. E acontece que, no caso do Azerbaijão, isso não é nenhum sarcasmo. Realmente há muitos recursos minerais que podem muito bem suprir essa escassez que existe atualmente no mercado. Vocês vão se surpreender com a quantidade desses combustíveis fósseis e seus derivados. Ou seja, gasolina, diesel, gás e outras coisas do tipo. A Alemanha e o Azerbaijão, de forma inesperada para todos, confirmaram o desejo mútuo de aprofundar a parceria bilateral e a cooperação com base na confiança mútua. Veja, por exemplo, eu e Juan confiamos um no outro. E essa é uma cooperação bilateral que nada pode superar, separar ou destruir. Aparentemente, a situação é mais ou menos a mesma entre a Alemanha e o Azerbaijão, porque isso já é mencionado até mesmo na declaração publicada na terça-feira, 21 de julho, como resultado do encontro entre o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Berlim. A Alemanha pretende comprar mais gás de Baku no futuro. Desde que, há 4 anos e meio, dizem, paramos de receber gás da Rússia, naturalmente estamos procurando novas fontes de fornecimento. Aqui o Azerbaijão assume novo papel importante. Recentemente, Merz informou que finalmente encontrou a raiz dos problemas da economia alemã. Você não vai acreditar. É justamente a redução do fornecimento de energia barata da Rússia. Eu, sinceramente, sempre tenho muito respeito por pessoas inteligentes. E pelas mentes geniais eu tenho, digamos, até um certo sentimento de reverência. E Merz é um pensador que, ao que parece, não surgia desde os tempos de Leonardo da Vinci. E durante 5 anos,
ou até 6, analisar uma situação extremamente complexa que se formou na Alemanha e finalmente entender que o aumento do custo de produção, dos instrumentos de produção, dos produtos de consumo e, em geral, esse sistema inercial de atraso da economia alemã que se formou recentemente. Tudo isso é justamente consequência da recusa dos fontes de energia baratas da Rússia. E, aliás, Merz declarou publicamente que talvez isso tenha sido um erro. Ele é um gênio não reconhecido do nosso mundo, do nosso tempo e talvez de todos os tempos e povos. Então vocês aí, não fiquem tirando sarro do Merz. Isso não é coisa pequena, não é como roubar trocados dos bolsos. Eu sou um bom pensador, ele é bom em tudo, um homem genial. Então, por favor, qual é a diferença? Na Alemanha, decidiram implementar a diversificação das importações de recursos energéticos. E, em geral, esse processo deve ser diversificado e incluir também o hidrogênio. Por que hidrogênio? Não perguntem. Talvez para abastecer com hidrogênio? Toyota movido a hidrogênio. Existem poucos desses, mas por algum motivo já é necessário. Por outro lado, a declaração conjunta traz um parágrafo à parte, e Berlim e Baku garantirão a continuidade da cooperação do grupo de trabalho de alto nível Alemanha-Azerbaijão em comércio e investimentos, visando o desenvolvimento. Apesar disso, há muitos trocadilhos inteligentes e difíceis de traduzir. Como conseguiram traduzir tudo isso e para quê? Resumindo, se tudo der certo, de fato, a Alemanha e a Europa receberão fontes de energia não tão caras. O Azerbaijão realmente tem muitos deles: petróleo, gás e outros recursos energéticos que o Azerbaijão é capaz de fornecer e em volumes bastante grandes. O único problema é a construção dos tubos, da tubulação, do oleoduto. Por quê? Mas só com esses navios, onde há tanques de GNL, não dá simplesmente para transportar tudo isso. Não dá para atravessar, sim. É bastante difícil, nem voar dá, como nos diz Juan, por isso. Mas é preciso fazer alguma coisa. Ainda não chegamos ao mais interessante. Estamos falando de recursos energéticos. Mas, de repente, surgiu a informação de que houve contatos entre políticos de Alemanha e da Federação Russa em Baku. Ou seja, o mais interessante é que Merz não sabe disso. Ele mesmo declarou isso. Ou seja, está fora do radar de Merz. Certos representantes da Alemanha se encontram com certos representantes da Federação Russa sob a égide dos serviços do país. Segundo ele, não foi à toa que ele disse isso. O cara é muito inteligente, então ele não fala nada por acaso. Ela registrou a presença simultânea em Baku de políticos alemães e russos conhecidos. Quais exatamente? Ele não disse. Mas acho que não é tão difícil descobrir. Já o chanceler da Alemanha, Merz, declarou que não sabe nada sobre esse encontro. Pois é. O líder do país não sabe de nada sobre o que está sendo tramado pelas costas dele pela sua subordinada. Uma líder excelente, mais uma vez, um pensador genial, um analista nato, respeito e admiração. A ZEP. Juan está em choque. Segundo Aliyev, em 12 de julho chegaram a Baku o ex-primeiro-ministro do estado de Brandemburgo, Matthias Platzek, e o ex-chefe do gabinete do chanceler federal, Ronald Pafalo. No mesmo dia, chegaram o ex-primeiro-ministro russo, Viktor Zubkov, e o presidente do Conselho de Direitos Humanos, junto ao presidente da Federação Russa, Valery Fadeev. Pode-se exclamar. Ora, rostos conhecidos, todos eles, mas conversaram, depois foram embora. Veja, nem tivemos que analisar quem veio, com que propósito e por quê. Já nos disseram sobre todos eles. Mas Merz continua dizendo que não sabe nada sobre esse encontro, e ressaltou que a Alemanha, junto com os aliados europeus, está tentando incentivar Vladimir Putin a negociar o fim da guerra. Como vemos, as negociações estão acontecendo, mas já independentemente do que Merz está fazendo lá. Isso inclui FK, Kallos, Kolossi, Ursula e von der Leyen-Kachek. Que tipo de guardanapos e ramos eles estão adotando lá? Ou seja, aqui tudo já está indo, aparentemente, a algum denominador comum, ou talvez só conversaram, falaram, sentaram e choraram, como dizem os verdadeiros ucranianos. Mas aqui não é só isso. Mas aqui não é só para um denominador, talvez comum, ou talvez só conversaram, falaram, sentaram e choraram, como dizem os verdadeiros ucranianos. Mas aqui não é só isso. Ao que parece, a Alemanha também está conduzindo essas negociações, sobre as quais, aliás, ele não estava informado. Também que Portugas, Nariz e Mercê existem, eles têm certa semelhança. Além disso, Rubio também explicou por que os Estados Unidos querem diálogo com Moscou e confirmou o encontro com Lavrov. Então fica assim, ele, ela, o quê? Rubio cansado encara o horizonte. No entanto, seu colega informa que na quinta-feira, 23 de julho, está planejado um encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é justamente hoje, e as negociações acontecerão à margem da cúpula,
ASEAN, seja lá o que isso signifique. Em Manila, capital das Filipinas, em Manila, lembro que certa vez lutaram dois grandes boxeadores. O gorila de Manila, acho que era assim que chamavam um deles. E o segundo era Ali, nosso famoso, quer dizer, não nosso, ele é americano, mas é engraçado. Enfim, todos eles estavam lá e mal conseguiram sobreviver. Tá bom, vamos voltar ao assunto. Segundo Lavrov, a reunião será na parte da manhã. O secretário de Estado dos Estados Unidos também confirmou o contato e disse que seria imprudente e irresponsável não dialogar com Moscou. Ele acrescentou também que a guerra na Ucrânia impede que os Estados Unidos e a Rússia cheguem a acordos sobre outras questões. Mas Washington está ciente de tudo e demonstra disposição para encerrar tudo isso. Além de tudo isso, ainda temos o que mais temos aqui, mas a OTAN tem problemas. O fato é que ela está limitada por vários documentos jurídicos, sobre os quais, aliás, Juan também está bem informado, assim como sobre todas as outras questões. E a convenção se chama Convenção de Montreux. Ela limita as possibilidades da OTAN. No Mar Negro, ela já está em vigor há 90 anos, e ainda hoje define o equilíbrio de forças no Mar Negro. No contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, surge a questão: a OTAN pode aumentar seu poder na região? O acesso é limitado, mas a resposta é que não muito. E por fim, talvez o mais recente, é que o parlamento da França apoiou a proibição das redes sociais para menores de 15 anos. E isso significa, meus caros cidadãos, que em breve teremos a oportunidade de mostrar nossos passaportes, carteiras de identidade, vários números e outros documentos de identificação, mas simplesmente porque é preciso provar que você não é um camelo. Ou seja, que você não é menor de idade. Então você tem direito às redes sociais, mas seus dados já ficam com o governo e sua conta já está registrada. Sob o olhar atento do camarada major, eu não sei como os camaradas majores são chamados lá na Alemanha ou na França, mas de algum jeito eles também têm um nome. O olhar atento deles é o mesmo que o dos camaradas majores, de todos esses países pós-soviéticos. Por isso, contaram todo mundo, como naquele desenho animado soviético dizem. E contaram você, mas agora faz tempo, e eu naturalmente também fui contado. Agora vamos ver como está a situação com o nosso poderoso líder, e eles aqui estão prontos para informar sobre qualquer coisa. E uma delas, para a surpresa de todos, é a Matka Droniev, que não aparecia há muito tempo, uma Matka nada selvagem. De repente ficou toda animada aqui, e de Pskova apareceu de repente, e está contando de tudo um pouco. Lembro que ela já se destacou várias vezes por seus atos heróicos. Por exemplo, uma vez ela publicou informações em acesso aberto sobre a localização de uma conferência de drones, e logo em seguida essa conferência, junto com os drones e os visitantes da conferência e da exposição, foi bombardeada. A rainha dos drones não tem culpa e agora usa óculos potentes. Não entendi que tipo são. Será que é inteligência artificial? Eu já tive uns parecidos. Aliás, aqueles realmente tinham telinhas internas, mas as lentes eram semi-transparentes, não eram ópticas, mas poderiam ser também. Enfim, pode ser qualquer coisa. A rainha Dronev, usando esses óculos, olha toda poderosa, não se sabe para onde. E claro, está usando uma camisa militar e uma camiseta verde. E assim, isso é uma manifestação constitucional da democracia. Eu considero que alguns jovens ao fundo, aparentemente, querem ir para a linha de frente e estão esperando completar 24 anos, mas aí já poderão balançar bandeiras. É realmente indiferente pra mim, desde que não gritem tipo gay ou fiquem gritando Hélio com cartazes de papelão, protestando contra a demissão de Fyodorov. E aparentemente, essa tal mãe dos drones também está protestando contra a demissão de Fyodorov. Volny, não Fyodorov, foi por um tempo esse conselheiro de Mikhail Fyodorov. Eles também aparentemente estão protestando. Enfim, todo mundo está protestando, mas é uma piada. Eu vim para aquela briga. É uma tendência saudável. Esse é um dos fatores que nos diferencia da Rússia. Você consegue imaginar algo assim em Belarus? Ou em algum lugar na Praça Vermelha? E se for isso, jovens balançando bandeiras... Bom, sim, maravilhoso. Mas eles balançam bandeiras, gritam, batem em tambores. Isso, sem dúvida, imediatamente aumentou o nível de conscientização dos cidadãos sobre direitos e liberdades. Isso elevou o nível da economia, melhorou a qualidade e, o mais importante, mais uma vez aumentou o padrão de vida dos cidadãos da Ucrânia. Mas você não consegue imaginar algo assim acontecendo na Bielorrússia ou na Federação Russa, não é? Fala Matka Droni, sorrindo enigmaticamente. Esse é o sorriso da rua, que provavelmente entrará para a sopa a história. Eu com certeza não estou sorrindo, porque eu deveria ficar positiva. E ainda temos uma postura psíquica antes mesmo de agir. Cartazes de papelão estão espalhadas pelo gramado. E alguns indivíduos já apareceram. Foi para casa,
mas para a abelha rainha, as caixas de papelão seguem espalhadas lá. Isso é uma campanha informativa e pequenas porções de informação que aparentemente precisam ser assimiladas. Um cara anda pelos bancos fuçando, de novo com aquele suéter. Você vê ele pela frente, mas não dá para entender o que ele está fazendo. Por quê? Você vê, mas você não vê ele direito. Vou arrumar tudo agora. Espere um momento. Mikhailo Albertovich Fadorov só teve vantagem tecnológica no cargo. Então, onde estava esse cara? Eu vou mostrar para vocês. Aqui está ele, está pegando alguma coisa ali. Mikhailo Albertovich Fadorovo. Ele pega e coloca alguma coisa no bolso, de repente colocou também algum fragmento de informação, algum dado, MAV. No cargo, impulsionei a vantagem tecnológica da Ucrânia, tenho certeza disso. Mikhailo Albertovich, de forma objetiva, eficiente, eu conheço suas qualidades. Pode repetir 5 vezes. Mikhailo Albertovich, Mikhailo Albertovich, Mikhailo Albertovich, Mikhailo Albertovich, Mikhailo Albertovich. Mikhailo Albertovich, parece que 5 vezes, só por precaução mais uma vez, Mikhailo Albertovich e eu e Juan ficamos chocados com quantas vezes é possível usar o nome e patronímico desse ministro da defesa, agora ex-ministro, em um único vídeo. Ah, mas a Matka Dronif sabe o que faz. É preparada e talentosa em tudo Huroku. Trabalhamos juntos várias vezes. Ele é, sem dúvida, um arquiteto estratégico da vantagem tecnológica da Ucrânia. Pessoas assim não podem ser desperdiçadas. Mesmo assim, foi desperdiçado, indicando que Matka Dronev provavelmente critica Zelensky. Oh meu Deus, exclamamos eu e Juan. É quase impossível entender isso. Como podem criticar um líder tão poderoso? O que vocês fazem aí, afinal? Bem, de modo geral, acho que vocês entenderam a direção em que tudo isso está indo. Por isso, temos tempo para pensar sobre isso. E então? Bem, tchau para todos.